22, verso 14, nos diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus. A palavra do Senhor está nos dizendo que bem-aventurados são aqueles que vivem uma vida santa, bem-aventurados são aqueles que vivem uma vida reta, são aqueles que procuram viver uma vida digna, reta, diante da presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque só assim nós herdaremos, só assim nós vamos ter a oportunidade de estar entrando no reino dos céus. De outra maneira, nós não temos como entrar lá. No pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, nós não temos como entrar lá, porque lá no céu não entra pecado. E diz mais assim: para que tenha direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite que Deus, Ele me trouxe aqui para pregar aquilo que tu estás necessitando, para falar daquilo que você precisa, daquilo que você precisa ouvir, daquilo que Deus tem falado para ti, o que você precisa fazer, o que você necessita executar para que a bênção do Senhor, para que a vitória do Senhor chegue até a ti. A Bíblia diz que maldito é o homem que espera somente nas coisas da terra. Eu quero nesta noite te perguntar: de que forma você está contemplando o reino de Deus? Se você está buscando somente as coisas da terra, ou se você está olhando para o céu, se você está procurando viver uma vida santa, uma vida digna para poder herdar a vida eterna, ou se você está procurando aí viver uma vida santa, viver em santidade para herdar as bênçãos financeiras, algo que o teu coração almeja. Eu quero te perguntar nesta noite: qual é o seu propósito? Qual é a tua visão? O que você está focando? O que você está esperando desse Jesus ao qual você tem vivenciado, ao qual você tem servido, ao qual você tem procurado agradar? O que você espera dele? O que você espera do Senhor? Eu quero te fazer essa pergunta nesta noite. Acredite que Deus vai falar contigo. Tenha certeza de uma coisa: que Deus não nos despede em vão. Ele não nos deixa sair da mesma forma que nós adentramos dentro da casa do Senhor. Não por minha causa, mas é pela misericórdia do Senhor. É por aquilo, pelo amor dele, que é imenso para com as nossas vidas. Mas muitas das vezes, em vez de nós amarmos, em vez de nós agradecermos ao Senhor, em vez de nós glorificar a Ele nas lutas, no sofrimento, nós começamos a murmurar, nós começamos a rebelar-se contra Deus, nós começamos a questionar a Deus o porquê isso, o porquê aquilo, porque estamos passando isso, porque estamos vivendo essa situação, o porquê disso, o porquê daquilo. Começamos a fazer várias perguntas para o nosso Deus. Eu costumo dizer que há dois tipos de provação. A primeira provação, que eu tenho como base bíblica no livro de Salmos, capítulo 113, do 5 em diante, que ele pega o pequeno, ele levanta, ele ergue para sentar ao lado dos príncipes, para colocar ao lado dos grandes. Essa primeira provação, ela é uma provação que o Senhor nos dá para colocar em lugar de honra, para nos colocar em lugar de destaque, em lugar onde as pessoas vão olhar para nós e vão ver a diferença, vão ver que Deus verdadeiramente é na nossa vida. E o primeiro exemplo que eu tenho dentro da palavra do Senhor é José. A Bíblia diz que José estava preso, mas o Senhor estava com José na prisão. A Bíblia diz que José foi caluniado, mas José não aceitou a afronta. Ele era injuriado, assim como a palavra diz do Senhor Jesus, mas não a injuriava. As pessoas falavam mal dele, mas ele não procurava contender, ele não procurava afrontar. Porque a Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos diz que quem nos justifica é o Senhor. Talvez você esteja vivendo esse tempo. Esse tempo de calúnia. Talvez alguém esteja defamando a sua vida, esteja falando mal de ti, esteja de uma forma ou de outra te trazendo uma perseguição. Mas eu vim aqui
aqui nessa noite, como boca de Deus, para dizer a você: aguenta só mais um pouquinho, e o Senhor vai te colocar em lugar de honra. Aguenta só mais um pouquinho, pastor Cláudio, e Deus te colocará em lugar de destaque, em lugar onde muitos vão olhar para ti e vão dizer: aquele ali, é porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Talvez você esteja vivendo um tempo desse. A Bíblia diz que José ele foi caluniado. José, aquela endemoniada de Potifara, ela arrancou as vestes de José. Ela arrancou as vestes, mas mesmo assim José, ele ficou na posição ao qual ele foi chamado. Podemos contemplar outra provação de obediência. Daniel na cova dos leões, antes de ir para a cova, Daniel ele foi provado para saber se verdadeiramente, para saber se realmente ele era um homem fiel. Ele ia continuar orando, ele ia continuar buscando, ele ia continuar na casa do Senhor, ele ia continuar entregando os dízimos, ele ia continuar entregando as ofertas. Ei! Porque o obreiro, ele só é aprovado quando Deus permite ele confrontar. Porque lá na frente vai ser preciso. Lá na frente vai ser necessário a experiência que ele teve para poder saber de que forma ele tem que agir, de que forma ele vai tratar aquela situação que ele está vivenciando. A Bíblia diz que Daniel não parou, não cessou de orar. 3 vezes ao dia ele orava. Agora eu quero trazer um exemplo de uma desobediência dentro da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números, capítulo 25. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos moabitas para que eles não se casassem com aquelas mulheres, dos moabitas de Baal-Peor, que significa, Baal significa o Deus ao qual eles adoravam. Peor era a cidade de adoração deles. Mas a primeira coisa que aquele povo fez foi casar-se com aquelas mulheres. Foi a primeira coisa, foi a primeira atitude, a primeira decisão, foi desobedecer a Deus. Porque quando tomamos decisões erradas, há um preço a se pagar. Quando você faz alguma coisa que não está na direção de Deus, que não está na vontade do Senhor, você vai pagar um preço por aquilo. Se você toma uma decisão que não era para ter tomado sem direção de Deus, e não era a vontade de Deus, você vai pagar um preço. Porque tem a vontade de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. A vontade que Deus permite, para quê? Para que lá na frente você venha entender, ou seja, você venha reconhecer o seu erro. Mas se tiver humildade, porque humildade é o quê? É ao contrário de arrogância. Quem é humilde não é arrogante. Quem é humilde, ele aceita quando ele erra. Quem é humilde, ele reconhece os seus erros. Quem é humilde, ele quando está diante de alguém, ele não se acha maior do que alguém. Quem é humilde, ele reconhece o seu erro. Quem é humilde, ele acha as pessoas sempre maior do que ele. Ele nunca se acha maior do que as pessoas. E ali aquele povo, a primeira coisa que eles fizeram, casaram-se. Tomaram uma decisão que Deus já tinha dito: não faça isso. Agora o que é que acontece? Aquelas mulheres conduzem eles a adorar a Deus estranho, conduzem eles a prostituir-se, conduzem eles a se embriagar, conduzem eles a se prostrar diante de imagens de escultura, conduzem eles a comprar e a não pagar. Tudo isso se torna idolatria. Tudo isso se torna o quê? A fazer coisas que não é aquilo que Deus, o nosso Deus, aquele que é santo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é para todo sempre, que é o princípio, é o começo, é o fim e é o meio, ele é tudo. Glória a Deus. Eu vou já entrar no que você quer. É só uma introdução do que Deus está querendo falar. Deus ainda quer falar de desobediência. Deus ainda está querendo falar de insubmissão. Deus ainda vai falar de hoje que nós mais estamos vendo, sabe o que é? É as pessoas não querem pregar o verdadeiro evangelho.
evangelho, querendo pregar, sabe o quê? Somente o que agrada. Sabe por quê? Porque assim não vai causar prejuízo. E a Bíblia diz: ai daqueles que acrescentam. Se nós acrescentarmos a palavra do Senhor, irmãos, o nosso nome ele pode ser tirado do livro da vida. Apocalipse, capítulo 22, verso 18. Aquele povo, eles conduzem a adorar Deus estranho. O que acontece? Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e manda aquele povo voltar-se para nós, Moisés. Só que antes de acontecer isso, o que acontece? Um dos israelitas traz uma mulher à presença de Moisés, traz uma mulher lá dos Moabitas. Aí Deus deu ordem para que fossem mortos todos aqueles povos, todos aqueles homens. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. O que Deus tem para a tua vida é muito grande. Mas é preciso você tomar uma posição diante de Deus. É preciso você viver uma vida santa. Porque tem pessoas que querem o seu marido dentro da igreja, mas nem ele si próprio se converteu ainda. Tem pessoas que querem ser abençoadas financeiramente, mas não devolve o que é de Deus, não devolve o dízimo. Quando fala em dízimo, já não quer ficar dentro da casa do Senhor, já quer sair. Quer viver o melhor de Deus, mas não quer se doar para Deus. Quer ter o melhor de Deus, mas não quer dar o melhor para Deus, que é uma vida santa, que é uma vida em espírito e em verdade, uma vida longe das consciências da carne, da prostituição, do adultério, da lascívia, da bebedice, da ganância. Pessoas que não tiram tempo para Deus, que não tiram tempo de oração. Chega na casa de Deus, ainda requer que Deus fale com ele, ainda requer que Deus revele ele. De que forma, meu querido, Deus vai fazer isso com você? Deus está trabalhando na sua fé. Se doe mais para Deus, tire um tempo para Deus, consagre a sua vida ao Senhor, se dedique na palavra. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não tira tempo para a palavra. Tem tempo para tudo, mas para a palavra de Deus não tem. Meu Deus. Tem umas irmãs que a língua delas não cabe dentro da boca. De tão grande que é, irmãos. Toca em um, toca em outro. Toca no anjo da igreja. Toca no pastor. Toca na pastora. E assim vai. Quando pensa que não está enfermo, não sabe por quê. A língua é um dos membros do nosso corpo que pode causar a morte. Se você não está satisfeito com o lugar, saia. Se você... A Bíblia diz que nós temos que ser submissos. 1 Pedro, capítulo 3. Se eu não estou equivocado, versículo 18. Eu tenho aqui anotado. Isso. 1 Pedro 2, 18 até o 25. Quando nós não estamos satisfeitos com uma coisa, com algo, ou nós oramos a Deus para mudar, então nós abandonamos, largamos de mão. Porque senão nós trazemos maldição para as nossas vidas. Tem gente que ele enxerga a vida do vizinho, ele enxerga a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, mas a dele até ele não enxerga. Está cego espiritual. Mas sabe o que é isso? É falta de homem de Deus. Homem de Deus que tem coragem de falar a verdade, que tem coragem de dizer: olha, você está errado, você está errado. Pode se levantar no inferno dele,